Nessa quinta-feira começaram a valer as mudanças no Plano Minas Consciente do Governo do Estado, como também foram divulgadas as novas ondas a serem seguidas por cada microrregião do Estado de Minas Gerais. Sobre isso, eu converso com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Secretário, já começo agradecendo, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. E secretário, o seguinte, a nossa região, que é a região sudeste, que envolve os municípios de Juiz de Fora, Cataguases, Muriaé, Leopoldina, Visconde do Rio Branco, Ubá, entre outras, e também a região centro-sul, que engloba cidades como São João del Rei, Barbacena, Carandaí, elas estão na onda amarela do Plano Minas Consciente. Essa onda ela permite o funcionamento de serviços além dos essenciais, ela seria uma onda intermediária, né? Ela permite também o funcionamento de estabelecimentos do setor de vestuário, salões de beleza, lojas de variedades e de departamentos. Essa abertura agora, num momento em que a gente vivencia uma queda nas taxas de isolamento social, né? Eu posso dizer que o isolamento social em Minas Gerais, a taxa hoje está em torno de 34,5% numa média. Essa reabertura, ela não seria, de certa forma, perigosa? Existiria uma forma do Estado controlar para que não haja um aumento de casos da doença? Olá, Juliana, obrigado pela oportunidade de trazer informação, né? A nossa região sudeste, a centro-sul também. De uma forma geral, essa pergunta que você me faz em relação ao Minas Consciente e sobre a mudança das ondas e a mudança do que está acontecendo, eu acho que é muito importante entender um pouco qual que é o contexto da epidemia. Se, quando nós olhávamos lá em fevereiro, em março, que absolutamente a única forma que nós tínhamos de limitar a propagação da doença, do coronavírus naquele momento, era o isolamento, que realmente entendia como as pessoas ficando em casa, com o passar do tempo, o que nós tivemos foi que, além do isolamento, as pessoas também começaram a aprender a se cuidar. Isso é muito importante, ou seja, o uso de máscaras, que nós todos estamos usando o tempo todo, eu só tirei agora para a entrevista, assim também o álcool gel na mão, lavar as mãos, manter o distanciamento, um cuidado com o transporte público, né? Isso tudo trouxe um equivalente a um aumento do isolamento como um todo. E nós temos que lembrar também que a própria epidemia, à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão se contagiando e depois ficando curadas, elas passam a ser um limitante na propagação do vírus, que é o que nós chamamos de imunidade de rebanho. Então, efetivamente, este momento agora é um momento diferente do que nós vimos em março. Por outro lado, também, o que nós aqui da Secretaria de Saúde fazemos? Nós, semanalmente, rodamos todo um processo de avaliação, esse processo está vinculado ao Minas Consciente, mas também está vinculado a toda a gestão da Secretaria de Saúde, e com isso nós avaliamos todas essas taxas de propagação, de aumento de casos, de risco de colapso da rede, de ocupação de leitos, de positividades de exame, ou seja, todo esse cuidado é que nos dá a condição de sinalizar para cada região se ela está numa situação mais confortável, que ela pode avançar, ou na situação desconfortável, que ela tem que voltar. E agora, com essa nova versão do Minas Consciente, que já foi um avanço, ou seja, nós ficamos 3 meses trabalhando com o Minas Consciente, tivemos muitas qualidades, muitos avanços, mas também tivemos algumas dificuldades. E agora, nessa nova versão, além de fazer uma consulta pública, que foi a maior do estado de Minas Gerais, nós também fizemos atualizações para atender demandas tanto dos prefeitos, que tinham algumas dificuldades no sentido de manter o isolamento, de adesão ao Minas Consciente, também no sentido de ter um controle maior. E, por último, eu acho que o que foi mais importante nessa versão foi separar as cidades pequenas, aquelas que têm menos de 30 mil habitantes, e também separar por micro-região. Ou seja, hoje nós já rodamos a primeira versão do Minas Consciente e nós muitas vezes conseguimos ver regiões que não estavam tão bem, que era por conta de uma ou outra micro-região. Já outras micro-regiões estavam bem. E do ponto de vista das cidades menores que 30 mil habitantes, para nós é importante porque essas cidades elas têm características próprias, elas não têm transporte coletivo, que é um vetor do vírus, né? Elas, em geral, têm um adensamento menor, não têm prédios altos, não têm grandes aglomerações,
e o próprio hábito de vida já não tem essa relação de aglomerar muito. Então, o que nós fizemos dentro desse contexto foi, nas cidades com menos de 30 mil habitantes, nós vamos avaliar a propagação do vírus, o número de casos. Aquelas cidades que tiver com menos do que 50 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, elas são cidades que vão sempre ficar na onda amarela. E se passarem de 28 dias, podem ir também para a onda verde, que seria a mais avançada. Já por outro lado, se elas tiverem um número de casos maior do que 50 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, aí sim elas têm que voltar para o que será essa onda vermelha, que é a onda de serviços essenciais. Então, eu acho que isso vai ser um avanço, nós estamos controlando, nós temos muita atenção nesse sentido, que para nós, o Minas Consciente, ele, na verdade, é uma consolidação de todo o trabalho que a Secretaria faz no sentido de tomar conta do Estado, coordenar o Estado e direcionar o que nós achamos importante no Estado. E os prefeitos, eles têm autonomia para regredir ou avançar em alguma onda ou liberar algum tipo de atividade? O que o Minas Consciente determina, assim, eu acho que é importante primeiro saber quem adere ao Minas Consciente, né? Os prefeitos, eles têm a autonomia para definir se eles vão fazer adesão ao Minas Consciente, que é a deliberação 39 do Comitê Extraordinário aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Minas Gerais, ou se eles não aderirem, eles ficam na deliberação 17. Isso daí se faz necessário porque é uma ordem judicial que os prefeitos têm que cumprir. Ou eles ficam na 17, que na verdade é bem mais restritiva do que o Minas Consciente, ou eles ficam no Minas Consciente. E o Minas Consciente, então, ele vai ter ou 2 ou 3 ondas. O que quer dizer isso? Se o município for maior do que 30 mil habitantes, o prefeito ele vai poder aderir ou ao padrão da macro-região, ou seja, qual que é a cor da macro-região, ou ele vai poder aderir ao padrão da micro-região dele. Isso para os municípios maiores. Para os municípios menores, eles acabam tendo 3 condições, ou seja, ou eles ficam no padrão do município menor do que 30 mil habitantes, que seria aquele amarelo, ou ele adere ao padrão da macro-região, ou ele adere ao padrão da micro-região. E é importante que isso tenha uma manifestação formal de cada prefeito. Agora, secretário, esse novo protocolo, ele adequa essas regras, né, a esse momento de platô da pandemia que a gente tem vivido aqui no estado, que significa essa estabilidade, né, no número de novos casos e de óbitos. A região da Zona da Mata e Campo das Vertentes, ela segue essa estabilidade? Esse platô, né, ele está com uma média mais ou menos aí de 70 óbitos por dia no estado, né? Isso pode ser considerado um índice alto ou controlado da doença? Juliana, essa pergunta sua ela é muito interessante porque ela remete ao tamanho do estado de Minas Gerais, sabe? E Minas Gerais, por ser um estado muito grande, do tamanho de vários países, nós não podemos tratar o estado como sendo uma única estrutura, ou seja, nós temos momentos diversos da epidemia no estado, nós temos também condições diversas em cada região. Então, o que nós fizemos foi realmente separar as regiões para que a gente possa ir acompanhando. Então, de uma forma geral, nós acompanhamos região por região o que está acontecendo e quando nós avaliamos de uma forma global no estado, o que nós estamos vendo é que o estado está realmente no platô, mas num nível alto ainda, né, que a gente poderia chamar de planalto. E esse platô significa o quê? É que, principalmente, aquela tendência, que era a tendência de crescimento, tudo leva a crer que ela parou. Nós temos ainda a transmissão do vírus, nós temos ainda casos, mas nós não estamos com a tendência de piora. Isso, para nós, é muito importante. E a tendência, se nós avaliarmos um pouco mais no longo prazo, é que depois desse platô, estabilizando, nós vamos começar a ter uma queda. Que eu não acredito que seja uma queda abrupta, que os casos caiam muito rapidamente, porque se eles subiram devagar, se o nosso nível de isolamento como um todo, ele é bem razoável, a tendência vai ser vir caindo esses casos aos poucos. Mas, de uma forma geral, tudo leva a crer que isso vai acontecer. Então, eu estou muito confiante no estado. É claro que nós temos regiões um pouco melhor, regiões um pouco pior, e eu gostaria de enfatizar que tanto a região Centro-Sul, né, que é a região de Barbacena, Vertentes,
que é uma das regiões que tem o maior número de cidades aderidas ao Minas Consciente, como também a região Sudeste, que é a Zona da Mata, né, região de Juiz de Fora, de uma forma geral, que é a região que tem maior número de cidades aderidas ao Minas Consciente, elas vêm tendo um dos melhores desempenhos das regiões do estado. Já há 4 semanas nós temos uma melhora progressiva no desempenho e tudo leva a crer que com a orientação do estado, a coordenação do estado e a grande adesão que nós temos nas prefeituras, deva ser aos poucos a flexibilização, uma abertura muito consciente, conforme o próprio plano fala, mas com calma e progressiva, e sem, naturalmente, um aumento muito grande de casos com essas mudanças. Agora, essa flexibilização não pode levar a população a um relaxamento, né? É importante que as pessoas mantenham, dentro do possível isolamento, medidas de segurança, né? Agora, é possível a gente prever aí um fim do isolamento social ou uma queda, né? O senhor já falou que essa queda ela pode ser lenta, mas é possível prever quando vai terminar? Juliana, é muito importante o que você falou, ou seja, a coisa tem que ser com calma, as pessoas têm que entender claramente que o normal daqui para frente é um novo normal, que elas têm que se manter distantes, não pode haver aglomeração de forma nenhuma, o uso de máscaras, os cuidados de higiene, eles têm que ser mantidos. A tendência é que nós venhamos aos poucos, à medida que tem uma configuração clara de que a transmissão está caindo, que as coisas estão melhorando, que nós venhamos liberando progressivamente a população. Depois a onda verde, escolas retornando, né? Essas atividades. Mas, de uma forma geral, nós pensamos que vai ser possível ter uma aglomeração grande, um show, uma partida de futebol com portões abertos. Isso, para esse ano, é difícil nós imaginarmos, sabe? Nós precisaríamos ter um controle muito grande da epidemia e, mais do que isso, uma característica muito definida de que nós não estaríamos transmitindo mais sob risco de ter uma explosão com um evento tão grande assim. Secretário, esse isolamento social, inicialmente, né, ele era até importante, até o senhor citou, né, bem no início, era importante que ele fosse feito de uma forma mais vasta, mais abrangente, até também para que os governos tivessem tempo, né, de equipar os hospitais e todo mundo entender o que estava acontecendo. O senhor saberia me dizer como que isso foi feito aqui na nossa região em relação à equipação das unidades hospitalares e também de contratação de profissionais de saúde? Juliana, o que nós fizemos enquanto a Secretaria Estadual de Saúde, eu acho que é importante ter essa noção que a Secretaria Estadual, ela no geral, ela é uma coordenadora da rede, ou seja, ela coordena a integração entre os municípios, mas muitas vezes a gestão direta, aquela que contrata o hospital, isso aí passa para os municípios, principalmente quando eles são plenos, né? São os maiores municípios, em geral, eles são plenos. O que nós fizemos ainda em fevereiro foi um plano de contingência estadual em que nós definimos o que nós achávamos importante em toda a lógica da epidemia, desde medicamentos, desde recrutamentos de leitos, montagem de terapia intensiva, forma de regulação, transporte de paciente, ou seja, isso tudo foi definido no plano estadual e depois nós passamos para cada uma das macro-regiões de saúde do estado de Minas Gerais, que são 14 macro-regiões. Então, essas macro-regiões, elas pegaram um plano de contingência estadual e adaptaram a realidade de cada macro-região. Essa realidade quer dizer aos hospitais que existem, aos leitos que existem, se já tem SAMU, se não tem SAMU, como que foi feito, né? E a característica principal que nós tínhamos era tentar separar primeiro, onde tinha bastante hospital, hospitais que seriam COVID, que atenderiam COVID, e hospitais que atenderiam outras doenças, para evitar o contato do Covid com outras doenças. E, além disso, também dá uma lógica de recrutamento de leitos. O que é isso? Um hospital seria ocupado primeiro, depois outro hospital, de forma que essa sequência de ocupação de leitos sinalizasse para a Secretaria Estadual de Saúde qual era o caminho que estava indo a epidemia naquela região. Por outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde, ela fez o quê? Como ela tem essa função estruturante, nós sabíamos que havia uma dificuldade muito grande de compra de praticamente tudo, né? Desde testes, de exames, isso que normalmente é obrigação do Ministério, a gente sabia que tinha dificuldade,
até a parte de estruturação de leitos de terapia intensiva, com compra de respiradores, medicamentos. Então, nós tivemos uma postura aqui de, além dessa estruturação, nós fazemos processo de compra de exames, compramos ventiladores. Eu acho que é muito importante lembrar que nós conseguimos comprar mais de 1.000 respiradores ao menor preço do país. Isso foi muito importante, né, para nós. E também essa parte de medicamentos, que nós fizemos chamamentos, registros de preço, estruturamos toda a rede. Então, nesse contexto, o que aconteceu? Assim, nós efetivamente conseguimos ampliar a estrutura. E nessa ampliação, para você ter uma ideia, hoje nós já temos mais de 1.600 leitos de terapia intensiva novos no estado. Se nós formos ver que lá no início nós tínhamos 2.072, hoje com 1.600 nós vamos para praticamente 3.700, né? Então isso aumentou realmente o número de leitos. Esses leitos naturalmente foram destinados ao Covid e isso criou uma capacidade grande de suportar o aumento de casos que viria com a Covid. Em relação à testagem em massa da Covid, essa testagem que ela pode ajudar, você tem um panorama geral da doença, né, e também ser um dos indicativos para flexibilizar ou restringir medidas de isolamento. Como que está a testagem aqui na Zona da Mata e Campo das Vertentes? É importante, Juliana, a gente entender o que seria uma testagem mais ampliada, né? Eu sempre enfatizo muito, porque, de uma forma geral, quando fala testagem em massa para a população, para o leigo, parece que efetivamente é sair testando todo mundo. E não é assim, isso seria impossível, porque nós temos 21 milhões de habitantes. A testagem principal, no sentido de controlar a epidemia, é através do RT-PCR, não do teste rápido. Isso às vezes as pessoas confundem, né? Então, isso seria quase que testar a população inteira toda semana. Então, isso não tem como a gente pensar dessa forma. E Juiz de Fora hoje tem até um protocolo que chama Protocolo JF, tem um grupo que está testando até com o apoio do Estado e da Prefeitura. E eu acho que a tendência nossa vai ser fazer testagens direcionadas no sentido de fazer a limitação da propagação de casos. O que é isso? Se nós temos uma pessoa que está doente, essa pessoa, ela fazendo a testagem, mostrando efetivamente que é Covid, a gente busca os contatos dessa pessoa para ver se alguém pegou a Covid, no sentido de limitar. Isso daí é o que seria o mais viável para nós pensarmos no termo testagem em massa. Isso o Juiz de Fora já está testando através da iniciativa privada, e o Estado ele tem um programa hoje de contact tracing. O que é isso? É esse rastreamento de contratos, né? Nós já orientamos fazer esse contato desde o início, esse rastreamento desde o início, baseado nos sintomas, que é muito importante, e a tendência nossa é que agora que venha melhorando a possibilidade de nós adquirirmos todos os insumos, que isso é muito importante lembrar, que o próprio Ministério, que é quem tem normalmente a função de distribuir os testes dentro da rede SUS, ele teve muita dificuldade de aquisição. E o Estado está hoje com um processo de compra que nós vamos comprar insumos para poder continuar rastreando esses casos. Então, nós devemos expandir essa testagem, mas o nosso objetivo é expandir essa testagem quando estiver chegando o momento de reabrir escolas. Isso, para nós, vai ser um momento de maior estresse, né? Se nós olharmos, nós temos quase 4 milhões de pessoas envolvidas com a atividade escolar. Então, esse momento de reabrir escola, para nós, é um momento que chama muita atenção, sabe? Mas, até lá, nós precisamos ter isso, assim, todos os insumos em condição de serem fornecidos pelos fornecedores, efetivamente, e disponíveis de uma forma global em Minas Gerais e no Brasil. Ainda há restrição, não está muito fácil de nós podermos ter isso. E, por outro lado, o que nós mais temos, que é o teste rápido, que é aquele que fala se a pessoa já teve ou não a doença, ele, na verdade, é um teste que vê o passado, ou seja, a pessoa já teve, mas essa pessoa que já teve, ela teoricamente não transmite mais. Então, fazer esse teste é muito mais por curiosidade do que uma ação efetiva no sentido de controlar a doença. O senhor comentou aí da reabertura de escolas. Existe algum panorama, alguma previsão de que as escolas possam ser abertas ainda esse ano? Nós fizemos uma programação de atividades aqui na Secretaria, que a primeira atividade que nós faríamos era a revisão do Minas Consciente. Assim que nós tivéssemos
a sinalização que nós estaríamos caminhando para o platô. Então, agora, essa semana, nós entregamos o Minas Consciente. A próxima ação que nós vamos fazer agora, junto com a Secretaria Estadual de Educação, é fazer um estudo muito pormenorizado de como nós podemos reabrir as escolas e orientar, de uma forma geral, também as particulares que elas reabram, né? De uma forma geral, o que a gente entende? Nós precisamos ver as melhores práticas do mundo. Onde que reabriu e deu certo, o que quer dizer dar certo? Não houve aumento dos casos, assim, aumento significativo, uma coisa que levasse a um descontrole, né? Então, nós estamos fazendo esses estudos, trazer um programa com protocolos bem definidos para que a reabertura das escolas seja segura ao máximo possível, né? A gente nunca vai ter em saúde uma certeza absoluta das coisas, mas precisamos ter dentro do nosso planejamento pelo menos um colchão grande de risco para que a gente não tenha uma explosão de casos no estado quando vier a abertura das escolas. E, secretário, só uma dúvida, em relação à testagem, esse controle, ele leva em conta também as possibilidades de casos de falso positivo ou falso negativo? Isso daí, Juliana, ele é muito interessante, assim, que tudo que se faz, quando você faz no indivíduo, no único, você tem que ter toda essa visão muito abrangente, né? Você, quando faz o exame de uma única pessoa, você tem que ver toda a característica dela, o que está acontecendo, que dia que é o exame que ela foi feito, qual é a técnica do exame, qual é a marca do exame, para a gente poder ter essa visão de qual é a chance daquele exame ser correto, né? Já do ponto de vista de saúde pública, fica difícil nós falarmos em milhares de pessoas dar esse tratamento individual. Então, o que nós costumamos ter é ter padrões. A gente tem um padrão e sabe que alguns exames eles são muito específicos quando eles mostram que são positivos, mas às vezes se eles não mostram, não quer dizer que seja negativo. Já alguns outros também eles têm um falso positivo, principalmente os testes rápidos, mas de uma forma geral fica consideravelmente difícil nós pormenorizarmos enquanto nós falamos de saúde pública. Então, toda essa testagem que a gente faz, a gente leva sim em consideração uma margem de erro, mas isso daí assim tem que ter um acompanhamento no sentido da política pública e as pessoas têm que entender também que todos os exames eles têm margem de erro, então eles podem não ser 100% corretos no que eles afirmam naquele minuto. Secretário, eu já vou encerrando a nossa entrevista, te agradeço. Gostaria de pedir só para o senhor deixar um recado para a população aqui da Zona da Mata e Campo das Vertentes, né, que estamos no plano amarelo, mas é necessário continuarmos atentos. A doença não passou. Eu acho que o principal recado que nós podemos deixar, Juliana, é isso. Assim, é que a região está de parabéns, que ela teve um momento de transmissão muito alto e com a coordenação toda da região conseguiu cair essa transmissão. Isso para nós é muito importante. Isso mostra que cada cidadão das regiões teve uma ação importante nesse contexto. Agora, isso também, por outro lado, traz mais responsabilidade ainda. Porque se nós conseguimos um bom desempenho, né, agora nós temos que manter esse cuidado para manter o bom desempenho. Ou seja, o fato de começar a ter uma mudança de onda, com a possibilidade de abrir mais estabelecimentos, isso de forma nenhuma quer dizer que a epidemia passou, que o risco passou e que as pessoas podem voltar ao dia a dia igual era em 2019. Nós temos um novo normal e esse novo normal é se cuidar. É usar máscaras, lavar as mãos, álcool gel nas mãos, distanciamento, cuidado com transporte coletivo, muito cuidado com a aglomeração. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir dar um passo à frente e esse passo à frente vai levar a uma recuperação econômica, vai levar na melhora da qualidade de vida de todo mundo, sem um descontrole na epidemia.